Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 2, capítulo 13 de 14. A cura divina manifesta a graça de Jesus. Se Jesus houvesse dito que sinais e maravilhas e cura divina não são importantes, teríamos razão em relegar esses assuntos ao desprezo. Todavia, ele não disse nada semelhante a isso. É claro que a salvação da nossa alma é mais importante do que tudo. Se não pusermos a devida ênfase na salvação, todas as demais coisas ressoarão de modo falso. Entretanto, Jesus jamais disse que a cura divina não é importante, ou desnecessária. De fato, 2/3 de seu ministério foram dedicados à cura dos doentes. Qualquer pessoa que ler os evangelhos perceberá que Jesus foi o grande médico, porque Jesus curava os doentes e realizava sinais e maravilhas. Dizem algumas pessoas que ele fazia essas coisas para mostrar que era o Messias. Isso é verdade. Jesus havia dito o seguinte: aos que negavam sua divindade, se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que possais saber se compreender que o Pai está em mim, e eu nele. João 10:2.37 e 38. Jesus provou ser o Messias mediante suas obras. João Batista testemunhou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Logo depois ele foi preso por Herodes e encarcerado. Quando João viu que Jesus não estava libertando o povo de Israel do poder dos romanos, ficou desapontado. Enviou alguns de seus discípulos a Jesus para descobrir se de fato ele era o Messias ou não. Jesus disse aos discípulos de João: ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Lucas 7:22. João Batista havia aguardado um Messias político. Todavia, Jesus se havia revelado um Messias que liberta as pessoas das cadeias do diabo, e havia comprovado isso. Jesus libertava os judeus de correntes mais fortes e mais escravizadoras do que as algemas romanas. Jesus havia trazido aos judeus libertação espiritual e reavivamento. Como evidência dessa emancipação, Jesus curou pessoas oprimidas por doenças, dores e possessão demoníaca. Ele abriu os olhos aos cegos. Pregou o evangelho aos pobres. Ao fazer essas coisas, manifestou-se como o Messias. Hebreus 13:8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aceitamos esse versículo como expressando a palavra de Deus. Jesus continua realizando sinais e maravilhas e ainda cura os doentes, hoje. E dessa maneira que ele demonstra ser nosso verdadeiro Salvador. Quando ele veio ao mundo na carne, não desenvolveu seu ministério mediante palavras, apenas. Ele ministrou em poder. Nós também devemos falar às pessoas do mundo em poder, não apenas pela palavra, mas mediante a manifestação física de poder. Ao fazê-lo, apresentamos às pessoas provas definitivas de que Jesus é nosso Salvador. Como é maravilhosa a graça de Deus! Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. Jesus também comissionou seus discípulos antes de sua ascensão: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16:2.17 e 18. Depois de os discípulos terem ouvido isso, e depois de terem recebido o derramamento do Espírito Santo, pregaram o Evangelho com poder. Em Marcos 16:20 vemos Jesus ao lado deles, cooperando com eles o Senhor, se confirmando a sua palavra por meio dos sinais, que a acompanhavam. Os sinais, as maravilhas e a graça divina da cura eram e são tão reais quanto a salvação, e a palavra da verdade. Devemos aceitá-los e dar graças por eles, seja mais negligenciá-los. A cura divina é importante porque é a manifestação da graça e misericórdia do Senhor. Disse Davi no Salmo 145:8, piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande amor. Enquanto Jesus Cristo esteve na terra, ele curou os doentes, expulsou os demônios e manifestou compaixão pelos aflitos, nos lugares por onde andou. Diz Mateus: saindo Jesus, viu uma grande multidão, e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14:14. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o, e lhe disse: quero, ser limpo. Marcos 1:41. Estes versículos demonstram que o propósito do ministério de curas de Jesus não se limitava a provar que ele era o Messias. Diz Marcos que por onde quer que Jesus fosse, sentia compaixão pelo povo e curava os doentes. Quem se atreveria a parar Jesus, impedi-lo de praticar aquelas boas obras? Porque algumas pessoas insistem em que a misericórdia, a compaixão de Jesus são de pouca importância e desnecessárias nos dias atuais da igreja. Incontável número de pessoas está doente e possuída pelo diabo, hoje. Vivem vidas cheias de lágrimas e sofrimentos.
Se alguém nega a misericórdia e a compaixão do Senhor a tais indivíduos, e se alguém tenta bloquear a manifestação da graça de Deus, assume uma tremenda responsabilidade dela terá que prestar contas a Deus um dia. Jesus disse em Mateus 18:20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque desprezamos a graça e a misericórdia do Senhor. Como pode alguém afirmar que a graça e a misericórdia de Jesus se acabaram? Quem pode declarar que a compaixão de Jesus não está mais à nossa disposição hoje? Não podemos negar a palavra de Deus que diz, todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, eu enviarei. João 16:7. Dizem-nos as Escrituras que Jesus ressurgiu de entre os mortos e sentou-se à mão direita de Deus. Jesus é misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. O autor de Hebreus afirmou também, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:2.15 e 16. Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Ele deseja conceder sua misericórdia e graça sobre nós. Ele nos exorta a que cheguemos ousadamente perante o trono da graça. Deus revela misericórdia só de nosso espírito. Ele só perdoa os nossos pecados. Ele nos deixa sofrendo fisicamente, para que morramos. Assim diz a Bíblia, saindo Jesus, viu uma grande multidão, e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14:14. Os doentes não precisam ficar desesperados. Jesus tem poder para curar a todos os doentes. Ele sente compaixão por eles, e deseja curá-los. Devemos arrepender-nos de nossos pecados e confiar em que Ele nos curará pela fé. Desprezar a graça da cura divina é, em essência, desprezar o ministério de nosso sumo sacerdote. Jesus é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ele nos perdoa os pecados, sente compaixão por nós, quando estamos doentes e nos cura. Ele nos ajuda a encontrar graça em tempos de necessidade. A graça da cura divina está na manifestação do poder de Jesus. Devemos amar esse aspecto do Evangelho e incluí-lo em nossa proclamação hoje. Final do capítulo 13 de 14. Por que sofremos? Davi, Paul, Yongishu,